Olá, mais uma quinta-feira abençoada. Todos os dias são abençoados, mas para nós quatro e para vocês que estão acompanhando a nossa jornada nos encontros com Manel Filomeno de Miranda, quinta-feira é carta marcada. Muito bom mesmo. E hoje, uma situação especial, nós estamos no nosso encontro do Pinga Fogo. Vamos falar sobre o capítulo 1 a 10. Pedimos perguntas, algumas chegaram, outros prometeram, mas o pombo correio não chegou a tempo ainda, então não vai dar para colocar. E vamos trabalhar. Verônica, Mirinha, Fernando, boa noite, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos. Mirinha, não mexe nisso aí não, estou parado. Vamos então começar a nossa jornada com a leitura do livro do nosso querido Pastorino e logo em seguida a prece de abertura. Oi, gente, boa noite. Problemas técnicos hoje, viu, gente? Vocês me ajudam aí com as suas vibrações. Deus é a energia cósmica, universal, que habita dentro de você e de tudo que existe nos universos infinitos, dando-lhes vida e força. Confie nessa força inesgotável que está dentro de você. Mantenha sua mente ligada a ela e não mais se lamente do que lhe desagrada ou faz sofrer. Sorria diante das dificuldades e confie naquele que o fortalece e vivifica. Minuto de sabedoria do Pastorino. Vamos orar agora. Deus Pai de amor e misericórdia, amigos espirituais que nos amparam nesta nossa tarefa, agradecemos imensamente por todas as bênçãos que temos recebido na atual reencarnação e rogamos o amparo para que possamos ser a cada dia fortalecidos e que possamos vencer os desafios que se façam presentes. Na mensagem de hoje, nosso companheiro disse: sorria diante das dificuldades. Pode parecer isso muito sofrido para cada um de nós, mas ele continua a mensagem dizendo: confie naquele que o fortalece e vivifica, e é isso que devemos fazer. Confiar nesse Pai de amor e misericórdia que ampara a cada um de nós e que nos ajuda nas nossas necessidades. Rogando que possamos aproveitar ao máximo esses instantes para aprofundar nos temas que Manuel Filomeno de Miranda nos traz nesse livro tão importante e que possamos sentir essas vibrações positivas dentro de cada um de nós, no lar dos internautas, e que tenhamos a companhia desses espíritos a nos ajudar para que possamos prosseguir nessa tarefa tão abençoada. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Suas palavras, Verônica. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá para o nosso Pinga Fogo de hoje. Fernando, suas palavras iniciais. Saudações a todos os internautas, que nós possamos aproveitar bem o tempo de hoje, com perguntas, respostas que satisfaçam a necessidade e a curiosidade de todos, a nossa também. Muito bem. Acabou de chegar uma pergunta aqui agora. Falcone, eu esqueci de mandar a pergunta. Como é que eu faço? Eu digo, nós já estamos com o quadro de hoje fechado com as perguntas que chegaram e que foram catalogadas. Mas você pode mandar pergunta, a gente responde no próximo programa tranquilamente, tá bom? Se tiver perguntas, a qualquer momento pode mandar pelo telefone que está aí, que é o 32-98453-7263, manda a pergunta por WhatsApp. Muito bem, para quem não esteja familiarizado com esse termo pinga-fogo, o que é isso, Falcone? História que é essa de pinga-fogo? Chico Xavier foi convidado e, após várias reflexões com os espíritos amigos, aceitou e em 28 de julho de 1971, ele participou pela primeira vez na antiga TV Tupi de um programa em que ele responderia perguntas de jornalistas. E ele responde perguntas principalmente do Saulo Gomes e do professor Herculano Pires, que foi uma das maiores culturas que nós já tivemos até hoje no movimento espírita.
Assim, bateu recorde no Ibope. A época foi muito além, muito acima do programa que tinha o recorde, do maior Ibope. A experiência foi tão interessante que resolveram repetir. E no mesmo ano de 1971, em dezembro de 71, Chico Xavier volta à TV Tupi e novamente participa do segundo Pinga Fogo, e aí tiveram representantes de várias religiões participando, de vários segmentos religiosos participando com perguntas também. Falcone, como é que eu posso ter acesso a isso? Entra no youtube.com, na pesquisa, e põe lá Pinga Fogo com Chico Xavier. Está tudo à sua disposição gratuitamente. Agora, se você quiser estudar e quiser recordar que o livro espírita é muito importante você comprar livros espíritas. Vai num casamento, quer dar um presente para a noiva, para o noivo, para o casal? Dá. Mas eu coloco sempre um exemplar com o livro dos Espíritos e do Evangelho, com dedicatória aos dois. Vai no aniversário de uma criança, passa na livraria espírita da sua cidade ou na livraria espírita da FEAC, pega um livro de acordo com a faixa etária daquela criança, dá o presente, o brinquedo, a roupa, mas põe um livro espírita. Por quê? O livro espírita, além de levar a mensagem da doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo, que é Jesus que retorna, ele sustenta instituições espíritas. Todos os escritores e médiuns sérios, responsáveis, porque infelizmente existem aqueles que não são, como em qualquer lugar do planeta Terra, a doação da renda é colocada em cartório para sustentar orfanatos, creches, ancianatos e diversos outros segmentos de assistência e promoção social. Por isso, eu consegui o PDF do livro, baixa, mas se possível, compra o livro. Você, além de ter um material na sua casa, você vai estar contribuindo na sustentação de uma instituição. Certo? Então, longe de nós, queremos nos comparar a Chico Xavier. Eu, principalmente, que tive a oportunidade de conviver com ele, repito isso com muita alegria, não é com nenhuma exibição, com alegria, foi uma bênção na minha vida ter participado com pessoas tão especiais como as que eu tive acesso. E o nosso objetivo, toda vez, no movimento espírita, então, toda vez que tem uma atividade de perguntas e respostas sobre um tema, sobre uma obra, sobre um assunto, coloca-se o nome de Pinga Fogo vez por outra. Nós utilizamos isso na FEAC desde a fundação. Então, hoje, mais um Pinga Fogo aqui nesse canal da FEAC, reproduzindo aí, dentro do possível, das nossas interpretações, aquilo que for de acordo com as perguntas que chegaram até nós. Meninas, quem começa? Você está sem som. Deixa eu desligar. A primeira pergunta é da Beatriz, daqui de Juiz de Fora. O livro vem tratando de transtornos psiquiátricos e obsessivos. Trabalho com educação infantil e tenho observado um aumento no número de crianças autistas. Tem alguma relação com o período de transição pelo qual estamos passando? Fernando, puxa o carro. O autismo é hoje um motivo de muito estudo em todas as áreas da medicina, principalmente na área da psicoterapia, da psiquiatria, na área da endocrinologia, porque o quadro do autismo faz parte de todas essas especialidades. Autismo tem muito a ver, claro, né, nós que professamos a doutrina espírita, tem muito a ver com os resgates do espírito com relação ao seu processo reencarnatório. E, como já dissemos de outras vezes, a ciência estuda aquilo que ela tem alcance, aquilo que ela pode comprovar, pode pesquisar, pode repetir a experiência.
Então, hoje já se tem ideia de que autismo tem muito a ver com alimentação, autismo tem muito a ver com falta de alguns nutrientes que são essenciais, não importa quais são, não cabe aqui falar, mas então a direção das pesquisas tem mudado muito ultimamente. Mas para nós, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que essa dificuldade de comunicação do espírito com o seu entorno, e até com ele mesmo, que ele tem dificuldade, fica naquele mundo, né? No mundo dele próprio, e lembrando que autismo tem várias gradações, né? Desde a síndrome de Asperger, que é o autismo mais leve, até o autismo mesmo declarado, com outras complicações, vai uma gama de experiências diferentes. Então, seria mesmo falar assim, quer dizer que um retardo mental numa criança, alguma coisa assim, é a mesma coisa. São processos que nós passamos, alguns espíritos passam nos seus processos de reencarnação como resgate, como necessidade. Só que o resgate não é só do espírito reencarnante, né? O resgate tem a ver com a família, com seus familiares, principalmente pais, o pai, a mãe. E isso tem muito a ver também com a necessidade desse reajuste familiar, desse reajuste do grupo, né? Com relação à enfermidade daquele que está portando. E lembrando que autismo é um termo assim, genérico, geral, né? Porque a medicina tem que dar rótulos a algumas coisas para poder classificar e ordenar e poder tratar. Mas a gente sabe que demência, autismo, alterações de comportamento, alterações de raciocínio, alterações de cognição, são processos muito variados são processos muito variados e que procura se dar rótulo para poder facilitar um tratamento, mas se confundem. Existem ligações assim, entre sintomas, entre rótulos, entre enfermidades, que muitas vezes o profissional que está tratando se confunde. É isso, é aquilo, como é que faz, né? Então, o autismo é um processo resgate do espírito reencarnante e, repetindo, em grau variado. Depende do que ele está precisando passar para resgatar seus processos. Muito bem. Eu recomendo 3 livros para responder essa pergunta. Primeiro, Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. Segundo, Vereda Familiar, de Teresa de Brito, psicografado pelo nosso querido amigo e irmão Raul Teixeira. E terceiro, é claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5º todo, mas principalmente os itens de 6 a 10, que são as causas anteriores das aflições, e o item 11, esquecimento do passado. Vai completar o que o Fernando falou na parte médica científica, agora com as explicações dos espíritos. Próxima pergunta. Próxima pergunta. No primeiro capítulo, é do José, de Juiz de Fora. No primeiro capítulo, há uma síntese da ideia da morte e da imortalidade no transcorrer do tempo. O autor afirma que, abre aspas, a cada dia, mais amplas informações têm sido oferecidas aos seres humanos. Fecham aspas. Como olhar para esse panorama se fora do Brasil a doutrina espírita é pouco conhecida? Nós temos que pensar, Verônica, que toda escola de religiosidade dá algum tipo de explicação sobre a morte. Sobre o que acontece com o espírito após a morte. A maioria fala num reino de paz, de felicidade, ou em estágios, de acordo com o comportamento da pessoa. Mas a doutrina espírita vem abrir a nossa mente, mostrando o que acontece realmente com o espírito. Tem 2 livros muito interessantes, não espíritas, mas de um desafio para ler, porque usa uma terminologia própria dessas 2 culturas que eu vou dizer. Um é o Livro dos Mortos do Egito. E o outro é o Bardo Todol, o Livro dos Mortos do budismo tibetano. Vão mostrar uma série de rituais, de interpretações interessantes, mas muito complexas. A doutrina espírita diz o seguinte: cada um de nós acordamos no mundo espiritual, tomamos consciência de que voltamos para casa, no céu
ou no inferno que criamos, alimentamos e vivemos no dia a dia. E Jesus dá a chave lá atrás. Não acumuleis tesouros que o ladrão rouba, a traça e a ferrugem destrói. Acumulai virtudes. Acumulai virtudes. Por isso, nós sabemos que o espírito vai acordar numa posição melhor ou pior em termos de autoequilíbrio, dependendo de principalmente 2 fatores: padrão moral e, segundo, autoconhecimento. O exemplo que eu dou na reunião de entes queridos é: você tem dinheiro no bolso, Verônica, compra uma passagem para Moscou ou para Tailândia, pega o avião e vai para lá. Cartão de crédito, tudo certinho. Você não sabe falar uma segunda língua. Você não sabe a língua nem os costumes da Tailândia nem da Rússia. Você vai ter uma estadia feliz nesses 2 países? Vai passar perto. Mesmo com dinheiro no bolso. O nosso dinheiro aqui do lado de lá não vale nada. Então, se eu estudo o que a doutrina espírita me oferece e procuro viver, né, como santo, de mão postas o dia inteiro rezando prece de Cáritas, não é isso? Mas no meu dia a dia, no meu modus vivendi, no meu modus operandi, eu mantenho um padrão moral. Olha a campanha que os espíritos estão fazendo agora no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Na FEAC, chegou até nós, então estamos trabalhando. Ler pelo menos 30 minutos por dia de Allan Kardec. São moedas que nós estamos acumulando. Agora, na doutrina espírita, nós aprendemos também que a fé sem obras é morta. Falcone conhece Allan Kardec na ponta da língua. Não fuma, não bebe, não rouba, não mata, não prostitui. Ok, mas o que ele está fazendo de bom com isso? A responsabilidade da criatura é do tamanho do seu conhecimento. Então, aquele conceito de céu, inferno, purgatório, geenas, não sei das quantas, a doutrina espírita destrói isso. Onde está o reino de Deus? Pergunta. Jesus responde: dentro de vós. Agora, cada um lá fora vai ter interpretação de acordo com a sua escola de religiosidade. A outra pergunta é da Sheila, de Matias Barbosa. No capítulo 2, conhecemos a médium Maria Modesto Cravo. Quem é esse espírito? Você responde, Fernando? Eu respondo. Pode responder. Acompanhante do doutor Inácio. Maria Modesto Cravo era uma senhora, uma dama da sociedade da cidade de Uberaba. E ela começa a ter uns desmaios e a ter uns fenômenos diferentes. Ela punha a mão nas pessoas, dava choque. Ela punha a mão nos objetos, tomava choque. E depois de tratar com vários profissionais da cidade, sem resultados, era católica, apostólica, romana, religião de tradição na cidade uberabense, e ela foi indicada a fazer uma consulta com o doutor. Com quem que é o médico psiquiatra de Uberaba? Aí agora eu lhe pergunto. Inácio Ferreira. Inácio Ferreira. Mirinha, seu microfone está desligado. Doutor Inácio Ferreira, que Kátia e eu tivemos também a honra de conhecer. De ir na casa dele, conhecemos ele de perto através do nosso querido compadre Langerton Neves Cunha e da sua esposa, dona Ana. Muito bem, ela vai ter uma entrevista, uma consulta com ele. E quando chega lá, ele pergunta: qual o motivo da sua visita? Falou: eu tenho uns desmaios, eu entro numa situação de torpor e eu ponho a mão nas pessoas, dá choque, as pessoas põem a mão em mim, levam choque, e explicando o que é que ela sentia. Eu já fui no médico tal, qual, deu um relatório, de repente ela tem um desmaio na frente dele. E nesse desmaio, uma voz masculina começa a conversar com o doutor Inácio. Quem era? Nada mais, nada menos do que Eurípides Barçanufo, o espírita de Sacramento, que havia fundado o Colégio Allan Kardec, médium de vários recursos. O doutor Inácio veio aqui e começa a estudar o fenômeno. Ele já era de tradição espírita,
e ela passa a ser uma intérprete do Eurípides Barçanufo e dá a ele revelações e passa a ser uma ferramenta extraordinária no campo das pesquisas psiquiátricas e obsessivas que o Dr. Inácio cuidava, já que ele era o diretor do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, de Uberaba. Então, quem é esse espírito? É uma missionária, um espírito missionário que vem com essa missão da mediunidade e de um padrão moral extraordinário, tendo assumido o espiritismo publicamente, vamos dizer assim, a elite intelectual, social, né? As socialites amigas dela, todo mundo virou as costas para ela, e somente muito tempo depois é que algumas voltaram a se aproximar dela, que causou espanto, e essas coisas daquela época eram um desafio. Estão juntos agora lá, porque já se conheciam aqui também, né? Tem uma afinidade. Já são amigos de várias encarnações, como o nosso Hermínio Miranda com a médium Regina, que é o porta-voz do mundo espiritual para as pesquisas dele, principalmente no livro não sei o que do carisma. Como é que é, Fernando? Diversidade dos carismas. Tem lá a história da Regina. A Regina é conhecida do Hermínio Miranda de várias reencarnações. A outra pergunta é da Leilane, de Juiz de Fora. O trabalho realizado na clínica conta com a colaboração de espíritos desencarnados, que na vida física atuaram como médicos psiquiatras. Isso é um fato comum? Espíritos desencarnados continuarem no plano espiritual com as mesmas atividades que tinham no plano material? Dom Fernando? É quase que um caminho normal, mas isso vai depender muito do tipo de vida que o espírito teve quando reencarnado, o que ele fez da medicina, o que ele fez da sua vida pessoal, o que ele fez do seu contato com familiares, outras pessoas e seus pacientes principalmente. Então, havendo mérito, havendo um reconhecimento do mundo espiritual para aquele espírito que foi médico nessa reencarnação imediatamente anterior, e tendo possibilidades de aproveitar seus conhecimentos, é óbvio que o mundo espiritual vai colocá-lo num processo de aprendizado contínuo. Vai dar continuidade àquilo que ele aprendeu quando reencarnado e aprendendo coisas novas na medicina do mundo espiritual. Isso é uma coisa normal, uma coisa comum de acontecer. Tanto é que a gente vê nos centros espíritas, aliás, quando eu falo nos centros espíritas, nos templos religiosos em geral, que levam com seriedade, que levam com... ali sempre tem médicos desencarnados ajudando as pessoas, fazendo até cirurgias durante os cultos, não importa que religião seja, desde que seja uma coisa séria, desde que seja uma coisa bem direcionada, o mundo espiritual ajuda onde quer que seja, isso não importa. Mas isso que nós estamos falando da medicina serve para qualquer outra profissão. Uma enfermeira, uma fisioterapeuta, quando eu falo uma, né? Uma, né? Fisioterapeuta, educador físico, um dentista, seja um advogado, um engenheiro que for, eles vão dar continuidade aos seus conhecimentos também, porque pode... Uma freira, um padre, um sacerdote... Exatamente. Qualquer religioso também. Um pedreiro. É o que seria considerado normal, seria considerado comum, vamos dizer assim, né? Porque senão, qual a vantagem de ter? A pessoa foi médica na reencarnação, aí chega num processo desencarnado, mundo espiritual, agora você esquece tudo, vamos começar outra coisa. Não, de repente, a intenção daquele espírito, a motivação dele é tratar pessoas, é cuidar doenças, é curar doentes principalmente. Então ele vai dar continuidade, isso aí não tenha dúvida. Eu repito, diferentemente vai ser aquele que não soube aproveitar as oportunidades e não fez da sua medicina um sacerdócio, né? E aí realmente vai ficar meio complicado isso. Muito bem. Uma pergunta agora eu fazendo para vocês duas. Quantas perguntas mais ou menos nós temos para responder? Porque de repente a gente começa a esticar muito a resposta e estoura o tempo. Só para a gente ter uma referência aqui. Quantas perguntas? Nós temos 12. Eu vou fazer mais 2 e depois eu passo para a Mirinha, que vai fazer as outras 6. 12
Mais uma, 13, mais 20 ao 6, todo. 19? Não. 12 ao todo. 6 para mim, eu vou ler 6 e ninguém vai ler 6, tá? Então, tá. Já tivemos 3. Isso. Ok. A gente vai para a quarta minha, né? Tivemos 4, agora é da Ana Lúcia da Silva, de Juiz de Fora. Em que colônia espiritual está localizado o Sanatório Esperança? Boa pergunta. Aonde que está a localização disso? Segundo o que nós já comentamos aí, mais ou menos. Mirinha, seu microfone está desligado. Deixa o microfone ligado, gente. Na Bahia. Na Bahia. Tudo leva a crer que é na Bahia. Tudo leva a crer que é na Bahia. Sendo na Bahia, está ligado ali à região da Serra, próxima a Salvador. Então está sobre a equipe espiritual está sobre a clínica está sobre o mundo espiritual. Tem a ver também com a redenção, parece que tem uma ligação ali também. Tem a ver, é isso que eu estou falando, tem a ver com a colônia Redenção, que é a colônia que comanda a Grande Salvador. Um perímetro aí de 100 quilômetros em linha reta em volta de Salvador. E a última que eu vou fazer, para depois passar para a Mirinha. No capítulo 4, fala-se dos prejuízos àquele que se utiliza de drogas, incluindo álcool. Quais as consequências espirituais para aquele que faz uso dessas drogas? É o Alexandre, de Juiz de Fora. Fernando, você começa, eu termino. Como é sabido, e o próprio livro, esse livro já fala bastante dos fenômenos do espírito com o perispírito e o corpo físico, nós entendemos que o corpo físico é um instrumento do espírito para o seu processo de evolução. Claro que é necessário, como já sabemos, um intermediário entre o espírito e o corpo físico, que é o perispírito. Então, a diferença entre o espírito e o corpo físico é muito grande em termos de constituição, de natureza. Só que tudo aquilo que o corpo físico sofre, ele vai impressionar o perispírito. E tudo aquilo que já está registrado no perispírito vai impressionar o corpo físico. Então, quando a pessoa traz de sua bagagem reencarnatória algum problema perispiritual que nesta reencarnação atual necessita de correção, o perispírito vem com uma matriz alterada naquele ponto que necessite correção. Por exemplo, uma doença cardíaca. Por exemplo, uma alteração física. E sabemos também que o contrário acontece. Uma pessoa que não usa bem seu corpo físico vai começar a impressionar o perispírito. Então, especificando a pergunta, a pessoa que usa drogas, e essas drogas alteram profundamente a produção de neurohormônios, a função normal do sistema nervoso, que é delicadíssimo, alterando as sinapses nervosas, alterando as condições de funcionamento do sistema nervoso, isso vai trazendo impregnações tóxicas no físico que vão sendo registradas e acopiadas no perispírito. E conforme for a situação, depende do tempo de uso, da intensidade, do tipo de droga usada, a situação fica muito complexa, porque vai ser levada para a encarnação seguinte, para a reencarnação seguinte. Ou por quê? Porque não teve tempo naquele processo, daquela reencarnação, de destoxificar o organismo com aquela quantidade de substâncias tóxicas que foram usadas. Mas a gente fala isso com drogas, mas pode ser também alimentos, né? Pode ser também várias coisas que se usa, bebida alcoólica, cigarro, tabaco, né? A maconha, outras coisas. Não importa que tipo de droga seja, lícita ou ilícita, não deixa de ser drogas, né? Então, por isso que vai impressionar o perispírito e, consequentemente, vai deixar uma matriz ali que só vai ser corrigida numa reencarnação seguinte, porque não foi muito profundo, não dá tempo naquela própria reencarnação corrigir. Sem querer esticar muito, se você quiser completar aí. Nós temos que pensar o seguinte:
é uma via de mão dupla. O que eu penso para o meu campo vibracional torna-se realidade. Eu não gosto da mirinha, eu odeio a mirinha, mesmo que eu não expresse isso verbalmente, mas as minhas células estão captando o tipo de energia que eu estou emitindo para a mirinha. E isso é ping-pong, é ioiô, é bate e volta. Cientificamente, terceira lei de Newton, ação e reação. Tudo que sai de mim, volta para mim no campo vibracional. A mirinha convive comigo 30, 40 anos e não sabe dos pensamentos horríveis que eu tenho em relação a ela. Vira moeda. Eu amo a mirinha. Eu gosto da mirinha. Eu tenho para com a mirinha consideração e etc, etc. Mas manifesto isso com educação para não ser interpretado de maneira inconveniente. E ela pode até nem perceber a intensidade disso. Mas isso emana de mim, vai na mirinha e volta para mim. Como é que faz? Isso, vibração, Verônica. Vibração. Eu te amo, eu te odeio, Verônica. É vibração. Agora imagina quando eu pego isso e agrido a mim mesmo. Toda vez que eu levo um cigarro à boca e puxo a fumaça, eu estou fumando no cigarro. E atrás de mim tem alguém fumando através de mim, me fazendo de cigarrilha, de cachimbo, de charuto ou de cigarro humano. É questão de sintonia. Falcone, você está sendo radical. Não, eu estou dizendo o seguinte, se você soltar uma pena, a gravidade age sobre ela. Se você soltar uma bola de chumbo, a gravidade age sobre ela. O impacto no chão vai ser diferente. Vai ser diferente. Se eu bebo, eu levo a bebida... caiu meu copo improvisado aqui. Eu bebo no copo e tem espíritos me usando como copo. Se eu tenho uma função sexual sem amor, sem respeito ao meu corpo e ao corpo alheio, só para ter prazer, orgasmo, sem medir as consequências, eu estou usando de maneira inconveniente. Meu pai fumou 52 anos, é o exemplo que eu dou. Desencarnou com efizema duplo, comprometimentos cardiorrespiratórios. Muito bem, antes de desencarnar, 6 anos antes ele parou de fumar e de beber. Gerou benefícios? Gerou. Fernando, 52 anos de tabaco, 6 anos sem tabaco, limpou? Não. E mesmo que limpasse, mas a lesão pulmonar recupera, Fernando? Para a próxima. Só na próxima. Ele leva isso para o perispírito dele, Verônica. A hora que ele vai reencarnar, essas matrizes estão aí. Agora, o que acontece? Nós estamos falando de drogas. Hoje, acabou, Verônica, aquele conceito de que cigarro é droga leve, cocaína é droga pesada. Acabou esse conceito, tanto no nível policial como no nível ético. É droga. Legal ou ilegal é droga. No Brasil, o álcool e o tabaco são legalizados, mas não são moralmente. Nem tudo que é legalizado é moral. Basta ver o comportamento do desgoverno que nós estamos enfrentando aí, com autoridades ditas autoridades fazendo coisas que nenhum de nós tem coragem de fazer. Então nós temos que pensar nisso. Agora, que lesa. Se eu te amo, eu te odeio, mexe com o meu equilíbrio vibracional. Você já viu, Verônica? A televisão de vez em quando mostra cenas catastróficas das chamadas Cracolândia, pessoal caindo na rua, tendo convulsão, abstinência, praticando sexo a céu aberto para trocar por pedra. Jesus, como é que ficamos? Ah, mas eu faço isso dentro da minha casa, não faço mal para ninguém, não incentivo ninguém a usar droga, mas eu estou prejudicando a mim.
Eu tenho responsabilidade com o Fernando Emílio como amigo. Mas se o Fernando resolver fumar, eu não tenho como controlar ele. Se eu resolver voltar a beber, faço parte de Alcoólicos Anônimos há 48 anos, 8 meses e hoje é dia 21, 7 dias. Se eu resolver voltar a beber, Fernando pode me aconselhar, fazer o possível, você e a Mirinha orar em meu favor. Vocês não têm como me segurar. Ninguém comanda ninguém. A minha maior responsabilidade não é com vocês três, é comigo. É comigo. Se eu não me respeito, como é que eu vou respeitar vocês? 68 menos 14, 54 anos na mediunidade. Já vi amigos meus, conhecidos meus, comunicarem na reunião mediúnica, não por meu intermédio, por outros médiuns que não sabem a história deles e dando prova de que são quem são, quem dizem ser, em estado lastimável. Porque se fosse por meu intermédio, eu podia falar que era autossugestão. Passam também por meu intermédio, mas como é que fica a situação? Ah, é um cigarrinho inocente, é só um dedinho. Tem gente que fala 2 dedinhos, mas 2 dedinhos para uns é assim, para outros 2 dedinhos é assim. É o copo cheio. Não estamos julgando ninguém. A vida é sua. Mas lembra que o corpo que você está usando não é seu, é empréstimo de Deus, para que você utilize como eu estou utilizando esse lápis. Se eu passar ele muito no apontador, eu vou lesar o lápis. Se eu deixar ele cair no chão várias vezes, o grafite aqui dentro quebra. Respondido? Junto o que o Fernando falou com o que eu falei, recomendo um livro. Recomendo um livro. Convites da Vida, de Joana de Ângeles. Primeiro capítulo, ela já começa assim: somos todos espíritos doentes. Recomendo outro livro, que é o Sexo e Destino, onde o André Luiz descreve uma cena de um cidadão que dentro da casa dele vai pegar um copo de uísque para beber e daí a pouco ele pega outro copo. O primeiro copo, quem bebe através dele é o espírito que o acompanha. E o segundo é um visitante, um amigo do espírito que está sugando as energias dele. 2 livros. A Mirinha agora vai dar continuidade às perguntas. Muito bem. Ó, deixa eu te falar, na verdade, as perguntas que me chegaram foram 8, viu? São 6, não, mas vamos lá. A primeira tem referência com o capítulo 5. E eu vou direcionar ela para o Falcone. Licantropia. Você Sim. pode explicar o que é e como que acontece? Você lembra do carnaval, no tempo em que as pessoas vestiam de mascarado? Bloco de sujo, usavam máscaras. Recordações de quê? Raros usavam. O bloco de sujo, mascarado, nunca era fantasiado de fada, de coisinha boa, não. Era sempre uma coisa assustadora. Máscaras de morcego, máscaras de monstro. Aqui de fora, ao lado do Cine Central, tinha uma loja que vendia 50 tipos de máscara. A gente poder comprar. Os perturbados comprarem. Muito bem. Então, o que acontece? Se eu posso mudar a minha anatomia parcialmente numa fantasia, agora imagina a força do pensamento de alguém que usa de magnetismo, que sabe hipnotizar, em cima de alguém que está frágil. No direito, Mirinha, nós temos 2 tipos de coação. Temos a coação física. Eu pego um revólver e aponto para o Fernando. A bolsa ou a vida? Coação física. Mas eu não estou encostando nele, mas o revólver está aqui. Ou eu dou uma porretada no Fernando e tomo a bolsa dele. Coação física. Ou eu digo para ele: ou você me obedece ou eu mato a sua filha. Eu sei onde é que ela mora. Agora já virou coação moral. Ou você me dá uma mesada por mês, ou eu conto para todo mundo aquele segredo seu assim, 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 que eu sei, eu tenho provas. Coação. Então nós temos que pensar. A licantropia, o que é? A ação de uma mente sobre outra mente, induzindo ela a animalizar-se.
E como todos nós temos ao longo de várias reencarnações e várias culturas pavor de um animal que é próximo das culturas tribais, que é o lobo então passou a ser uma forma de assustar, de impor, de amedrontar, de apavorizar. Você não vai ver nenhum espírito tentar fazer o outro virar um tiranossauro rex, um mamute, um bicho da seda. Por quê? Causa pavor, não tem nos nossos registros acásticos das reencarnações anteriores medo desses bichos. Uma joaninha, um besorrinho. Não. Então, transforma num bicho feroz, aí põe uma coleira, chicoteia. É isso que é licantropia. É um processo de vampirização, indução e hipnose perversa. Eu vou agradecer a Maria Antônia, de Juiz de Fora, que foi ela que mandou essa pergunta para nós, tá? E agora, Falcone, continuando mais ou menos nessa linha, no capítulo 6, o Zé Eusébio mandou para a gente a pergunta assim, ó, como que começa a parasitose? Tem tratamento? Qual parasitose? A parasitose espiritual ou a parasitose fisiológica? Parasitose espiritual, capítulo 6. Fernando, fala para nós aí, como é que começa a parasitose material? A parasitose vem no ar, entra na narina, sai no ouvido, é assim, Fernando? Não, é contaminação. É contaminação. Tem que haver uma contaminação, né? Então, quando a pessoa é portadora de uma parasitose, a popular lombriga, que é o Ascaris lumbricoides, por exemplo, e as coisas vão sendo descobertas muito interessantes. Aí eu vou só fazer um parêntese aqui, que as pessoas acham que seria interessante tomar um vermífugo sempre. É claro que é, mas em alguns casos tem que ter muito cuidado, sabe? Porque vai só uma informação aí. Por que tem que ter o tratamento certo, né? Quando se toma um vermífugo para matar uma grande quantidade de ascaris, quando o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, quando ela morre no intestino, ela libera uma quantidade de alumínio estúpida. E o alumínio é tóxico para o nosso sistema nervoso. Por isso, até isso tem que saber tratar, tem que saber fazer um tratamento correto. É só uma informação para você. E assim, na medicina chinesa tem que ser na lua certa. Exatamente. E assim outros parasitos também, né? Lembrando a história, só para parasito é aquele ser que depende do outro para viver. Parasita é uma planta que depende, está lá, uma orquídea, o que for, isso é parasita, né? Então, os parasitos que levam a parasitose, eles são normalmente adquiridos, vamos falar assim, por contaminação, principalmente água e alimentos que não estão limpos, que não estão bem tratados, não são bem higienizados. Então, os ovos ou as larvas desses parasitos, eles vão contaminar o nosso intestino, principalmente o intestino, que pode ser os locais também, e ali vão se desenvolver e transformar em animais adultos. A gente fala de animais adultos, né? E esses animais adultos vão se acasalar e vão produzir ovos, que vão ser eliminados pelas fezes. E essas fezes vão contaminar outros alimentos, vão contaminar outros seres humanos. Esse é o ciclo evolutivo dos parasitos, né? Então, a partir do momento que alguém tem uma parasitose, ela deve ser tratada, deve ser pesquisada. E vai outra curiosidade aí também. Hoje, quando nós pedimos exame parasitológico de fezes, aquele exame de fezes para fazer, não é tão comum aparecer mais o parasito nas fezes, não, porque parece que eles aprenderam a se esconder. Então, o que a gente faz? De tempos em tempos, fazemos uma vermifugação controlada naquele paciente, naquela pessoa, porque nós já sabemos da tendência que ela tem. E nem sempre o parasito aparece nas fezes, mas antigamente era beleza, né? Fazia um exame de fezes e está aqui zoológico, na mão, tudo quanto é bicho lá, né? Agora é assim, mas não, parece que eles aprenderam a se esconder também. Então, parasitose é isso. É o uso de um animal, de um ser qualquer, através de outro, para a sua sobrevivência. Ele se alimenta dos nossos alimentos, se alimenta do nosso sangue, se alimenta dos nossos líquidos intestinais, que seriam bons para a gente, eles vão pegar para eles. Então, por isso que eles são parasitos, eles dependem de outro ser. Uma explicação bem assim, médica, vamos dizer assim, porque aí você passa para a sua parte espiritual, então.
A primeira vez que eu topei com esse termo de parasitose espiritual, se a minha memória está boa, é no livro Missionários da Luz. O André Luiz está andando com Alexandre na cidade do Rio de Janeiro e vem uma pessoa em direção a ele como se tivesse com uma nuvem de mosquitinhos em volta dele. E passa através do André Luiz e do Alexandre, e ele leva aquele susto. E pergunta, o que é isso? Aí o Alexandre responde que é uma pessoa que está contaminada por uma parasitose espiritual. O que é isso? Micro-organismos que estão ali de padrão vibracional espiritual, sugando as energias dele, como os parasitos, como disse o Fernando, estão fazendo na nossa flora intestinal, hoje chamada de microbiota. É alguém que está sob... No livro Instruções Psicofônicas, o Dias da Cruz tem um capítulo que chama Parasitose Espiritual. Muito interessante o capítulo também. Livro? Instruções Psicofônicas. De quem? Diversos. Diversos. Então, o que acontece, gente? É uma pessoa que está infectada por vibrações, por miasmas, por vibriões, por energias altamente contaminadas e que podem contagiar outras pessoas que estejam com baixa imunidade vibracional, moral e espiritual. Deu para entender, menino? Certinho. Eu espero que o senhor Eusébio tenha entendido, né, senhor Eusébio? Se não entendeu, vai lá no livro que o Fernando falou, Instruções Psicofônicas. Esse livro é muito bom. Vamos lá, senhor Fernando, doutor Fernando Emílio. Lá no capítulo 8, o senhor falou com brilhantismo a respeito do genoma humano, que é um código genético de todos os seres vivos. Essa é a Paula de Brasília, viu, gente? Correto, doutor Fernando? O genoma humano é um código genético de todos os seres vivos? Exatamente. Tem o genoma humano, o humano é dos homens, né? Fazendo O genoma humano é dos seres humanos, tem o genoma dos outros animais também, né? Então, o genoma foi... Mirinha está cortando a sua voz. Está cortando? A internet hoje não está muito boa, não. Vocês vão me ajudar. Ele já está respondendo a pergunta e você está continuando a falar. Então, repete, por favor. Eu não perguntei ainda. A Paula vai perguntar agora. Há também o genoma espiritual? Claro, se a gente puder fazer uma analogia, é isso que a gente faz mesmo. Por quê? Quando o espírito vai reencarnar, ele vai reencarnar já com a programação de vida dos seus pontos principais, das suas atividades, o que for, já vai reencarnar com aquilo programado. Por exemplo, tipo de corpo físico, qual é o sexo que o corpo físico vai ter, qual é a sua disponibilidade de energia ou não, de doença ou não, de interesse ou não, vai depender tudo do espírito reencarnante. Mas ele vai precisar de impressionar, vou falar de novo essa palavra que era importante. Ele vai ter que impressionar um espermatozoide específico que contém as informações que aquele corpo futuro vai precisar. Então é o código genético perispiritual dele que vai influenciar o espermatozoide certo para ele, e com isso vai haver a formação do ovo e o desenvolvimento do embrião. É claro também que tem a parte do óvulo, né? O óvulo também tem que ter as suas cromatinas, os seus cromossomas também que tem que combinar com aquele espermatozoide para dar aquele somatório de experiências genéticas que o espírito reencarnante vai precisar. Então ele vai carregar com ele essas informações, com certeza. Ele precisa disso. Ele tem que impressionar fisicamente na hora da concepção, na hora da fertilização do espermatozoide penetrando no óvulo, que tenha condições daquele corpo que for sendo desenvolvido de ser coerente, congruente com o tipo de corpo que está necessitando para o seu processo programatório e reencarnatório. Então tem sim essa genética espiritual também. Mirinha, o corpo humano é resultado de 3 DNAs, de 3 genomas. O genoma do espermatozoide vem do pai.
do óvulo da mãe e do espírito no processo reencarnatório. Há uma fusão dos três gerando o próximo corpo. Só para vocês terem uma ideia, num processo numa relação sexual, quando o homem tem uma relação com a mulher e vai acontecer a fertilização do óvulo, que vai se transformar em ovo, são aproximadamente, gente, de 300 a 400 milhões de espermatozoides que vão tentar chegar naquele óvulo. É uma luta sem trégua, viu? Porque o bichinho ele tem que passar por caminhos ali, assim, obstáculos que os mais fortes vencem, com certeza. É uma maratona que ele tem que vencer. Ué. E outra curiosidade interessante, aí eu gosto que as coisas são boas, todo mundo acha que a caudinha do espermatozoide, ele faz aquele movimento quase de uma serpente, né? Não é não, o movimento é circular. A caudinha do espermatozoide, ele é circular, ele vai fazendo assim e vai embora. Igual a hélice de um motor de lancha. Exatamente. Tá? Aí ele adquire mais potência para vencer as distâncias, que é uma distância enorme, né? Que vai desde o Óstio até chegar na Tom. Vai daqui a São Paulo voando e correndo. Meirinha. Muito bem, vamos para o capítulo 9, que causou todo esse nosso pinga-fogo aí, né? Então, Marcelo Juiz de Fora está perguntando o seguinte, Fernando Emílio: o AVC é congênito, consequentemente kármico? Eu não sei o que ele quer dizer com congênito. Congênito é que nasce com ele. Sim, mas assim, o AVC é muito difícil. Um AVC numa criança pequena, num recém-nascido, é muito raro isso, né? Muito raro. Pode acontecer, claro, se já vier um processo grave na formação fetal, né? Mas dá uma perguntinha aí, doutor Fernando. Por ser congênito, não quer dizer que ele vai estourar uma criancinha. Pode ser congênito e ele estourar com 50, era o que eu ia falar agora. Você já foi adiante, você já foi esperto. Boa aluna, né? De médico, poeta e louco, cada um tem um pouco. Transtornos psiquiátricos. Então, o que a gente pode entender por essa pergunta é o seguinte: aquele espírito reencarnante, será que já vem no mapa reencarnatório dele a possibilidade de um AVC? Pode, aí sim a gente vai entender melhor. Isso aí, esse congênito desse jeito, a gente entende. Está na programação. E lembrando que a programação é programação, não é fatalista nem determinista. Ele pode ter na sua programação a formação de um AVC, mas dependendo do tipo de vida que leva, o tipo de comportamento que tem aqui, ele pode até diminuir ou até não ter o AVC. Depende do... E pode não estar no programa e ele criar. Exatamente. Aí pode não estar escrito, são os karmas de precipitação, que é vulgarmente conhecido aí, né? A lei de causa e efeito da precipitação, e fazer coisas que não precisava estar fazendo, né? Então, as duas coisas acontecem. Então, nesse sentido aí, congênito, entendendo desse jeito, sim, com certeza, que acontece. Pergunta? Muito bem. Armando? Sim. A pessoa que está perguntando aqui, a Eurídice. Como funciona a invasão de espíritos a uma casa espírita? Como que funciona a invasão de baratas numa residência? A sujeira, viu, gente? Deixou sujeira. A invasão de ratos. Deixar a porta aberta, deixar a janela aberta, as voadoras entram, falta de limpeza, de higiene. Então, o que acontece? A invasão de espíritos numa instituição espírita, recomendo ler o livro Aconteceu na Casa Espírita. Muito interessante. Recomendo ler da nossa Sueli Caldas Schubert, Painéis da Obsessão. Visão espiritual do Centro Espírita. Você entender como é que é. Os espíritos que tentam invadir o Centro Espírita são aqueles inimigos da luz que aproveitam-se das brechas, das janelas abertas, da sujeira do pensamento, do comportamento dos trabalhadores, da direção da casa. Quanto mais higiene tiver na casa, no plano físico e no comportamento vibracional dos trabalhadores,
menos possibilidade de invasão haverá. Por isso, o livro da Sueli é Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Obrigado. O livro da Sueli é Dimensões Espirituais e aconteceu na Casa Espírita. Então, vamos ver o seguinte: depende de quê? Do ambiente que nós levamos conosco e do ambiente que nós criamos coletivamente na instituição. Todos nós aprendemos, no Novo Testamento está escrito: olhai, orai e vigiai. Por que a recomendação dos Espíritos agora de, com mais atenção, estudarmos pelo menos 30 minutos por dia da obra de Kardec? Para nos fortalecer. 5 pontos da FEAC. O quinto ponto é Academia da Oração. Quanto mais oração eu faço, mais eu limpo e fortaleço a mim mesmo. Principalmente se essa oração é, como nos ensinam os benfeitores da FEAC, orar arando, arar orando, orar trabalhando, trabalhar orando. Pergunta? Fernando Emílio, continuando no capítulo 9. Aqui agora é a Marineide do Belmiro Braga. Microvidas e vibriões psíquicos são a mesma coisa? Por que e como devoram cadáveres humanos? Não, peraí. Aí tem uma diferença. Misturou tudo. As microvidas fluídicas espirituais existem. São vibriões, são bactérias, são vírus, cuja essência ela está muito mais quintessenciada do que as nossas materiais aqui. Elas existem pela formação dos formas de pensamento dos seres vivos, os humanos, né? Então, o nosso comportamento pode gerar formas de parasitos, vamos dizer assim, que ficam em nós mesmos, envolvem a nós mesmos, dependendo do que a gente pensa, o que a gente faz. São energias, focos energéticos, que têm até aparência de vibriões, de vírus, assim, que nos contaminam e nos parasitam. Assim. Agora, no caso da decomposição do corpo físico, não. Aí são as bactérias materiais. As bactérias que nós temos no nosso corpo. Nós temos, já falamos, no nosso intestino nós temos quase 10 vezes mais bactérias do que tem no corpo inteiro, nossas células todas. Isso sem contar na pele, nos nossos orifícios naturais, nos olhos, ouvidos, nariz, sem contar nos órgãos ocos, né? Que tem o pulmão, tem o coração. A quantidade de bactérias que nós temos no corpo é uma coisa estúpida, assim, não dá para contar. Em compensação, quando o nosso corpo, as suas células morrem, essas bactérias, elas sobrevivem porque estão usufruindo ainda do restante da força vital do nosso corpo físico. E isso é uma coisa importante, porque senão vai ficar um corpo ali quanto tempo ali sem se decompor? Aí depois de 100 anos está lá o corpo do mesmo jeito. Como é que vai fazer com aquele corpo? Não, ele tem que se decompor. Matéria veste ao pó e ao pó voltarás. Gênesis. Exatamente. Então, o que acontece? É a lei do progresso, a lei da destruição. Tem que haver uma implosão para depois um novo crescimento, né? Senão não tem jeito. E assim como tem as aves e os animais que são necrófilos, não? Ou necrófagos. Necrófagos são aqueles que se alimentam de alimentos de carne podre, de alimentos em decomposição, os urubus, alguns lagartos, né? Alguns insetos. Ainda bem que eles existem, porque eles fazem uma limpeza no ambiente, uma limpeza ecológica, né? E isso é necessário, realmente. Então, é só diferenciar essa confusão que houve aí, que aí vai entender perfeitamente, tá bom? Finalizei. Terminamos as perguntas? Muito bem. Aí eu faço uma pergunta para você, Verônica. Qual o benefício de estudar a obra de Manuel Filomeno de Miranda? Não dá nem para enumerar. Quais os benefícios? Primeiro, o conhecimento que a gente tem do trabalho incessante do mundo espiritual para nos ajudar aqui no mundo físico.
A gente que pega esse livro pela primeira vez não pode imaginar que por trás de uma clínica psiquiátrica tem todo um atendimento espiritual, tem todo um acompanhamento, uma equipe de espíritos ajudando naquilo tudo ali. É impressionante. É uma lição de humanidade, de amor, de benevolência para com todos nós. A gente não tem noção disso, né, dessa ajuda. A gente fica muito limitado do que acontece no mundo físico. Então, eu acredito que isso tira o véu, abre as portas desse entendimento para a gente poder ampliar para tudo o que acontece nesse intercâmbio que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. É muito interessante. É muito benéfico a gente saber ter essas notícias. Mirinha, você já leu vários livros espíritas sozinha na sua casa. Você já participou de vários grupos de estudos, como participante comum, como coordenadora, como expositora. Qual a diferença de estudar um livro sozinho em casa ou de participar de um grupo de estudos? Vou te falar em inúmeras também, vou falar a mesma coisa que a Verônica. Estudar em casa, você tem que ter muita disciplina, foco e concentração. Você está num dia cansado, você chega em casa e pega um livro depois para ler, você dispersa muito facilmente, tem que voltar ao foco. E você que eu estou dizendo é eu, Mirinha, né? Dispersa. O que acontece num grupo de estudo? Eu sou tímida. Claro que não sou nada, né? Não tem nada de tímida. Mas assim, uma pessoa chega tímida num grupo de estudo. A uma Mirinha faz uma pergunta. Essa pergunta é a pergunta que o tímido queria fazer. Gente, é uma troca, uma distribuição de informações, de dados, a visão do outro, você não tinha pensado aquilo de jeito nenhum. Você não tinha pensado. Então, quando você está sozinho estudando em casa, é muito bom. Deve estudar em casa. Mas no grupo de estudo, você tem troca da visão do outro, da sua visão, você faz outro tipo de análise e critica melhor, interpreta melhor. E aí você vê o outro dizendo, isso aqui está me trazendo, a Verônica disse aí, qual é a vantagem de estudar, Filomena? Ela disse, a gente aprende tanto atrás do hospital psiquiátrico, para mim é aprimoramento moral. Aprimoramento moral puro. Tá vendo como são visões? Cada um tem um tipo, né? Ponto de vista, como você sempre diz. E aí, no grupo de estudo, é uma distribuição de pontos de vista. Aí você vai pegando cada coisinha, cada informação de um, de outro, joga na sua cestinha e vê o que você precisa melhorar. É muito bom. Fernando, você nasceu num lar espírita. Seu pai e sua mãe, espíritas. Seu pai coordenou reunião mediúnica de desobsessão durante décadas. A sua mãe, médium, desde que você tomou consciência. Como é que é essa história de entrar na faculdade de medicina já com conhecimento espírita? E depois, com o conhecimento espírita e com o conhecimento da medicina, entrar numa faculdade, numa pós-graduação, numa especialização de homeopatia? Como é que fica isso? É bem diferente, né, do normal, do comum, né? Você vai entender com uma frase que meu pai me disse logo no primeiro dia de aula que eu fui, quando eu acabei de passar no vestibular de medicina. No primeiro período de medicina, que são 6 meses, nós temos várias disciplinas, e entre elas tem uma que é o terror dos estudantes, que é a anatomia, né? Anatomia pavorosa. Todo curso tem a engenharia tem um cálculo, né? Então, na medicina é anatomia. E depois, no segundo e terceiro período, tem a neuroanatomia, que ainda é pior. Mas no primeiro dia de aula, meu pai acordou cedo, e falou assim, tenho que passar uma mensagem para você. Não sei se vai ser hoje, mas quando você começar a estudar anatomia, começar a dissecar cadáveres, naquele tempo estudo era no cadáver. Hoje tem uma dificuldade de achar um cadáver, né, para se estudar, né? Até pela bioética também já depende de quem deixa seu corpo para ser estudado. E está muito pouco hoje. Então, quando você for fazer seu primeiro estudo de anatomia, primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar em prece, vai agradecer aquele espírito que doou o seu corpo, seja por ele mesmo ou porque pegaram ele para poder estudar.
agradece aquele espírito e peça a Deus, peça a Jesus, que esse estudo que vai ser feito no corpo dele seja benéfico para vocês como aprendizado e que ele não sofra as consequências de estar sendo retalhado, cortado, etc. e tal. Ele pode estar ligado ainda, não sei se sabe que espírito que é, ele pode estar ligado ao corpo. A sua prece pode fazer a diferença para esse espírito. Então, eu levei meu curso de medicina todo assim, baseado nessa orientação que eu recebi dele. Seja no atendimento a qualquer tipo de pessoa, seja qualquer classe social, qualquer tipo de cor, qualquer fé, não importa quem seja a pessoa, quem está na nossa frente é uma alma humana, e essa alma humana está precisando da gente. Então é isso que a gente procura fazer, é isso que a gente procura. E olha que isso dá uma diferença enorme naquilo, como você enxerga a medicina. Como é que você que estuda medicina, qualquer pessoa que estuda medicina, que tem uma visão espírita, a diferença é brutal. É brutal daquele que vê ali um objeto que vai ser estudo. Ah, estou vendo a artéria aqui, estou vendo o osso, não sei o quê, como se estivesse vendo um boneco. Então, a diferença é muito grande, porque a gente se envolve espiritualmente, mas na gratidão, na paz, no desejo do bem-estar daquele espírito, no desejo do bem-estar de quem está reencarnado, precisando da atuação da gente, no desejo da coletividade que está precisando da atuação. Então, assim, é muito grande a diferença de quem tem uma concepção espírita, estudando a medicina, e de aquele que não tem essa oportunidade, ou não conseguiu, de ter uma visão mais mecânica do processo. É muito diferente, eu falo isso de cadeira, me facilitou demais esse processo, o entendimento, a concepção da medicina, do sacerdócio, né, que se fala tanto. Isso me ajudou demais, porque a gente tem a concepção de que eu tenho consciência do que eu estou fazendo. E se eu não fizer corretamente, eu vou ser responsável. Então, como diz o Hermínio Miranda, né, é inteligente ser bom. Então, faça o bem, nem que seja por interesse, mas depois vai ser automático, vai fazer por gratificação pessoal, que é coisa toda. Mas foi assim, assim um divisor de águas, a concepção da medicina do ponto de vista espírita e do ponto de vista não espírita. Muito bem. Meninas, mais alguma pergunta? Encerramos. Quero agradecer, então, a participação de vocês três, agradecer aí a participação de todos os internautas. Se você achou pertinente as respostas, se gostou, divulga nos seus contatos, nas suas redes sociais, ajude-nos a chegar cada vez mais longe para que outras pessoas possam se beneficiar de todo esse trabalho tranquilamente. Lembramos as pessoas que estão assistindo esse programa e que são trabalhadores ativos da FEAC, trabalhadores voluntários ativos no bem, que depois de amanhã, sábado, dia 25, às 14 horas, começa na FEAC meia hora de momento musical. Das 14 às 14h30, chegada do pessoal e o momento musical. Ao vivo, música ao vivo. Às 14h30, nós faremos a prece de abertura, será feita por um dos companheiros da casa, provavelmente pela direção da casa, e a partir daí acontece a nosso encontro semestral ou reunião de trabalhadores voluntários ativos no bem. Ajuda a divulgar se você conhece alguém que possa ainda ter chegado essa informação até ele, tá bom? Lembramos que a semana que vem nós temos o capítulo 11. Qual o título, por favor? Novos empreendimentos. Novos empreendimentos. Você precisa, pode e deve ler esse capítulo várias vezes, lápis na mão, grifa, anota, tem pergunta, manda para a gente e vamos trabalhando para que não seja assim um contato de primeiro grau, já seja um contato de terceiro, quarto grau, você tendo as explicações, as interpretações de cada um de nós, acompanhando a leitura dos pontos principais do capítulo, tá bom? Lembramos que todo dia ímpar você tem uma mensagem no Spotify do livro Agenda Cristã, de André Luiz, e também você tem como ter acesso a toda a estrutura da FEAC, cursos, treinamentos, SOS, Spotify, atendimento fraterno, site, tudo, escrevendo apenas na tela do seu, com o teclado do seu computador,
ou na tela do seu tablet ou do seu celular a palavra recursos.feac.org. Escreva aí. Vou pedir para alguém escrever no chat aí. Recursos, no plural, .org, desculpa, recursos.feac.org. Você vai ter acesso a uma tela com várias faixas alaranjadas, e dentro delas você vai poder se inscrever para o 8º Congresso Espírita, que começa dia 6 de maio, dia do aniversário da FEAC. Um sábado eu vou estar proferindo a palestra. Você vai ter acesso a assinar o jornal CARI e ler não só o CARI agora de março, abril, que inclusive tem um artigo muito bom do Fernando, tem um artigo muito bom da Verônica, está lá à sua disposição, com acesso a todos os CARIs anteriores, a partir do momento em que o jornal Clube de Amigos da Rádio Evoluir deixou de ser impresso e passou a ser online. Tá bom? Então, obrigado, obrigado, obrigado. Vamos para a frente juntos e misturados. Vamos fazer a nossa prece de encerramento dizendo: Deus de amor e bondade, espíritos bons que nos assistem e protegem, agradecemos esta oportunidade de juntos estudarmos, analisarmos, conversarmos fraternalmente em torno dessa obra extraordinária que é o transtornos psiquiátricos e obsessivos. Abençoe Manel Filomeno de Miranda, o nosso Divaldo, que está nos Estados Unidos com 90 e tantos anos. Abençoe esse companheiro. Abençoe a todo o movimento espírita do Brasil, do exterior, para que a mensagem da doutrina espírita possa cada vez consolar maior número de corações. E que cada um de nós possamos, por onde passar, sermos cartas vivas do Evangelho. Dando graça a esse Deus de amor e bondade, a Ti, Jesus, aos Espíritos bons que assistem e protegem cada um de nós, nosso lar, nossas atividades diuturnas, encerramos o estudo de hoje com sinceros votos de paz, em favor de tudo, em favor de todos. Até o nosso próximo encontro, semana que vem, dia 30. Dia 30 de março. Estaremos juntos novamente, tá bom? Saúde e paz. Até lá, se Deus quiser e Ele quer.